E aí, pessoal, nessa semana da anestesia e o rim, venho trazer para vocês algumas informações importantes em relação ao hábito do uso de diuréticos e proteção renal. De antemão, o que a literatura nos diz é que a melhor forma de se proteger um rim da lesão aguda renal perioperatória é manter uma pressão arterial média entre 80 e 180, tá? Esse paciente bem hidratado, e quando do uso de substâncias classicamente nefrotóxicas, como contrastes, lançar mão de substâncias que realmente protegem os rins, como a N-acetilcisteína, que o faz a partir da limpeza de radicais livres. O hábito de se lançar mão de diuréticos para aumentar o fluxo urinário e com isso imaginar que a lesão aguda renal vai ser mitigada é apenas algo cultural, que não tem substrato nos trials. Temos aqui para vocês o manitol, o mais utilizado dos diuréticos osmóticos. Ele pode ser administrado na dose de 0,25 a 1 mg por quilo de peso corrigido. Um diurético osmótico como o manitol aumenta o débito urinário porque ele não é reabsorvido e aumenta muito a osmolaridade ali na região, logo depois que sai do glomérulo, do túbulo contorcido proximal. Com isso, ele evita a reabsorção passiva de água pelos canais de aquaporina 1. Não obstante, eles têm a capacidade também de produzir a liberação de algumas prostaglandinas, o que faz um ato de se varrer radicais livres no rim, que de certa forma ajuda a proteger um pouco. Não obstante, eles diminuem a capacidade medular de concentrar a urina, aumentando bastante a diurese. No entanto, não é uma droga classicamente protetora renal, como eu disse, são outras medidas que o fazem, e em pacientes nefropatas ou em grandes doses podem ser até nefrotóxicos. Ok? Bom, aqui nós temos o famoso Lasix, né? A furosemida. A furosemida ela pode ser administrada na dose de 10 a 100 mg. Existe também com a nossa furosemida, com o nosso Lasix, o hábito de se fazer demais em unidade de terapia intensiva ou em anestesiologia para transformar uma insuficiência renal oligúrica em não oligúrica. Isso não está provado que diminui a lesão renal aguda, repito. Ele age na parte grossa ascendente da alça de Henle, tá? Atuando ali na reabsorção, inibindo a reabsorção de sódio e cloreto. Ele pode levar a uma hipocalcemia, porque ele aumenta a perda de cálcio, e pode ser inclusive usado para tratar processos de hipercalcemia. São drogas então importantes, que têm sua indicação em alguns casos. Por exemplo, o manitol tem grande indicação em neurocirurgia, para dar aquela enxugada no cérebro. O Lasix, né, a furosemida, tem uma indicação muito clara em pacientes que a gente quer combater um edema, por exemplo, um edema agudo de pulmão, mas não devem ser utilizados de maneira rotineira para transformar uma insuficiência renal oligúrica em não oligúrica, porque não há substrato para isso e não são drogas livres de efeitos colaterais. A furosemida, por exemplo, pode levar, além da hipocalcemia, a hipopotassemia e alcalose metabólica, entre outros efeitos colaterais.